Estamos aqui em mais um café do Polo EAD Unifanol Dom Luiz Washington Soares, com esse nosso convidado muito especial, que é o professor Edson Ferreira. A gente teve no bloco anterior conversando sobre quais as características que a comunicação deve ter para levar você até o sucesso profissional. E lembrando, ele que é diretor de negócios do Grupo Cidade, também é professor universitário, assim como eu, e em especial, colunista do portal GC+. Que bom tê-lo aqui, muito obrigado por sua presença. E hoje a gente tem algumas perguntas maravilhosas. A primeira, vai lá, o que é que você acha? Quais são as grandes ferramentas para aquelas pessoas que são mais tímidas e que não têm coragem de se pronunciar, né? Tem ideias brilhantes, mas chegam nas reuniões e ficam assim tristes, acabrunhadas, ou os pequenos empresários que têm um produto excelente, mas têm vergonha de vender, de explicar. Não é ser prolixo, falar demais, é dizer o necessário. Olha, na verdade, Ana, essa é uma dica também assim, que a gente pode explorar bastante. Eu diria que o fato de um profissional não saber se comunicar em uma reunião é uma deficiência muito grave. Então, eu vou repetir. Você que não se comunica de maneira eficiente, eficaz, numa reunião, com o seu cliente, você está fora do jogo. Então, assim, a gente tem que ser claro. Se você tem essa deficiência, é necessário que você a supere. Quais são as ferramentas que nós temos à disposição? Bom, nós temos cursos de oratória, nós temos vários outros mecanismos que a gente pode treinar. Mas eu vou dar uma dica boa e barata. Assista palestras que estão disponíveis no YouTube, nas ferramentas digitais. Ou seja, hoje o material, o próprio Polo já trabalha, onde disponibiliza muito material. Então a principal dica que eu dou, fora todas as leituras que a gente insiste, é necessário esse conhecimento, mas como se trata de aprender a se comunicar numa reunião, frente ao vídeo, durante uma entrevista, é crucial que você tenha os exemplos. E os exemplos estão certamente disponíveis em muitas plataformas, em muitos seminários que são disponibilizados, que estão disponibilizados no YouTube. Eu me considero, por incrível que pareça, uma pessoa tímida. Quando eu digo isso, as pessoas pensam, não acredito. Eu não acredito. Né? Pois creiam, eu me considero uma pessoa tímida. Mas, por outro lado, como eu sempre reforço, eu me preparo, eu estudo. Então, nunca o frio na barriga, estar à frente às câmeras, durante uma reunião, se eu perder esse frio na barriga, é um grande erro. Então, eu estarei muito seguro e aí que eu posso errar. Então, esse, para mim, é a dica. Não há um profissional completo. É um processo de aprendizagem contínua. É um processo longo. Não é algo que você aprendeu no passado e que vai replicar durante toda a vida. É algo que você aprende rotineiramente. Olha, eu queria dizer que essa dica vale mais de $1 milhão. E eu vou colaborar dizendo que eu também era uma pessoa extremamente tímida. Na faculdade, tem algumas pessoas que nem escutavam a minha voz. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí, eu tive e fui instigada pelos meus professores a falar. Eu descobri que quando eu estava falando do que eu sabia, eu esquecia que tinha um público. E isso não aconteceu 1 ou 2 vezes. E com o passar do tempo, seguindo intuitivamente e orientado por educadores, eu consegui perder esse medo, porque a gente se prepara. É por isso que você que está aí, assista todos os nossos cafés. Se não teve tempo, programa um final de semana e pegue esse cafezinho delicioso e vai aprendendo, vai tendo ideias e pense profundamente.
Você só faz a transformação para o sucesso quando parte do seu coração. Isso não quer dizer que você tenha que ser um expert na comunicação. Isso quer dizer que todo dia você vai dar um pequeno passo em direção ao seu objetivo. E vem estudar aqui conosco, nos polos EAD da Unifanó, do Pátio Dom Luiz ou aqui da Washington Soares. Temos cursos maravilhosos que vão te dar a profundidade de conhecimento para você ter segurança e falar. Falar com propriedade. E não é falar demais, falar do que sabe, né? Olha que dica maravilhosa. Ele é meu professor. Sou fã dele, ó. Que maravilha. E agora, a gente caminhando, falamos aqui dos tímidos, né? E aí eu vou falar aqui da próxima pergunta, que é o outro extremo. Você já chegou em alguma apresentação ou alguma reunião que tem uma pessoa que ela sozinha fala, e aí é o extremo. É o tímido que fica sem participar e aquela outra personagem que tem uma personalidade mais forte, mas que fala muito. E às vezes não tem nada para dizer, não é verdade? Isso é muito comum, inclusive. Nós, como professores, nos deparamos com muitas situações dentro da sala de aula. Eu sempre digo para os meus alunos, eu adoro o confronto de ideias, desde que as ideias sejam saudáveis, respeitosas. É necessário que ocorra o diálogo. Então, eu vou usar uma expressão muito popular. Se não sabe o que dizer, minhoca lá. Será? Nem sempre. Acho que é o momento de calar, é o momento em que você está ali para aprender. Eu creio que a capacidade que nós temos mais de ouvir, ela nos capacita a compreender o cenário. Ou seja, à medida que você recebe a informação e faz essa digestão intelectual, você tem condições de transferir isso com maior segurança. Então, óbvio, né? Existe sempre um elemento em algumas palestras, simpósios ou sala de aula que tem o intuito de atrapalhar. Muitas vezes ele não quer que a sua fragilidade seja exposta e ele provoca bloqueios nos demais, criando um ambiente hostil, certo? Então, normalmente os professores mais experientes ou palestrantes, eles sabem como neutralizar esse tipo de comportamento. Mas eu tenho certeza que você não quer ser essa pessoa, como se diz, chata, né? Essa pessoa, ela é necessária dentro de um ambiente de diálogo e de discussão, mas não é esse tipo de profissional que nós procuramos. Nós procuramos esse profissional que, de fato, tem algo a contribuir, que tem algo a construir, algo provocador. Essa é a principal circunstância que nós hoje esperamos dentro das organizações. Olha, espetacular dica. E eu diria, complementando o que você fala, que a gente tem que priorizar o ouvir em vez do falar em muitos momentos. Então, se você está participando de um evento, de uma reunião, seja uma palestra, seja uma sala de aula, tem que participar? Sim, mas temos que buscar uma linguagem objetiva, falando a mensagem de modo claro, porque outra dificuldade são pessoas que querem demonstrar, né, uma linguagem rebuscada e aí acabam se perdendo. O que realmente faz a diferença é falar o difícil com a linguagem simples e acessível. Olha aqui que exemplo maravilhoso do professor Edson. A gente está conversando, ele está falando de forma direta, clara, objetiva, simples, problemas que estão nas organizações muito complexos, porque não é simples você saber numa reunião ou em um evento ponderar qual é o tanto que você pode ou não falar. E esse mediador tem que se capacitar para fazer isso, né? A gente está aqui chegando nesse final do nosso segundo bloco do Café EAD dos Polos Unifanó, Dom Luiz e Washington Soares. E aí, antes de finalizar, eu vou lhe passar a palavra, né, que é o nosso grande mestre.
qual é a maior dica? Como é que a gente dosa? Tem que participar, mas falar pouco. Como é que você orienta aquelas pessoas que, às vezes, falam um pouquinho demais? Na verdade, eu considero que, por exemplo, eu que gosto de falar muito, em muitas circunstâncias eu fico em silêncio. Porque há momentos em que você não precisa falar nada, basta você observar. Então, aguarde o momento oportuno. E nem todas as reuniões, ou palestras, ou encontros é necessário você falar. A comunicação também se dá através do corpo, como você muito bem já mencionou. Então, a dica principal é essa. Analise o ambiente e se comporte de acordo com a necessidade do momento e não por impulso. Estamos aqui chegando ao final do nosso segundo bloco do Café dos Polos EAD Unifanor Dom Luiz e Washington Soares com o professor Edson. Se você gostou, ainda tem mais um bloco. Aguardo vocês lá.